Estudo então de hoje, tema geral do nosso estudo de Apocalipse, a vitória do Cordeiro e da sua noiva, né? Talvez você que está chegando agora se pergunte, mas por que da figura de um leão se está falando da vitória do Cordeiro? Porque são símbolos do Apocalipse que referem-se a Jesus. Jesus é o Cordeiro que venceu, né? Que esteve morto e voltou a viver, mas ao mesmo tempo é o leão da tribo de Judá, que estabelece o seu reino para toda a eternidade. Então, Jesus é o leão, mas também é o cordeiro, e o Apocalipse nos aponta o fato de que ele sempre vence, que ele já venceu, e que garante também a vitória para a sua igreja, ou seja, para a sua noiva. Vamos lá. Convido você hoje a abrir Apocalipse, capítulo 8. Nós estamos aí iniciando a terceira sessão das 7 sessões paralelas do livro de Apocalipse, nessa metodologia do paralelismo progressivo, simbólico, que estamos estudando, né? Baseado no livro do Dr. William Hendrickson, Mais que Vencedores, que aqueles que também já adquiriram estão acompanhando. Muita coisa, né, daquilo que nós estamos fazendo nesse curso está pautado nessa interpretação e nessa escola de interpretação que exclui a visão cronológica e apresenta essa visão que respeita muito mais o gênero literário apocalíptico judaico, né, o modo de pensar e de escrever do povo judeu e, consequentemente, faz muito mais sentido e nos apresenta de uma maneira muito mais lógica essa visão a respeito do estudo das últimas coisas, da última revelação. Nós vimos também que esse simbolismo apresentado no livro de Apocalipse, a solução para tais simbolismo está na própria Escritura, tendo aquele princípio clássico da hermenêutica bíblica, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, alguns elementos que nos são apresentados aqui em Apocalipse, nós teremos que encontrar a chave para interpretar na própria Bíblia, nos escritos do Antigo Testamento, nos escritos do Novo Testamento, ou até mesmo dentro do próprio livro do Apocalipse. O capítulo 8 é uma transição natural de uma sessão para outra. Ele vai ainda tratar do 7º selo, né? Só para relembrar, nós vamos mencionar daqui a pouquinho, mas já fazendo isso. Primeira sessão, nós temos a introdução do livro, que já apresenta Jesus, o destinatário, para quem que está sendo dada essa revelação, que é para a igreja do Senhor de todos os tempos, em todos os lugares, até a volta de Cristo. Depois nós temos a primeira sessão, que são chamadas a sessão dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, ou as cartas às 7 igrejas da Ásia, que são cartas então endereçadas a todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos, que mostra Jesus no meio dessa igreja, cuidando dessa igreja, apesar das dificuldades, e chamando a atenção dessa igreja para ela permanecer fiel, obediente, santa, apesar dos perigos, né? Do esfriamento espiritual, da perseguição e do liberalismo e da heresia. Fecha-se então essa primeira sessão respondendo à igreja o que está acontecendo e por que está dessa maneira. Inicia-se a segunda sessão, onde mostra por que Jesus subiu, por que Jesus foi ao céu, por que ele não ficou aqui. Aí mostra que ele foi assumir o trono, tomar o livro selado e começar a abrir os selos. E à medida que ele abre os selos, então, situações de vitória para a igreja acontecem, que é o caso do primeiro selo, com o evangelho alcançando as nações, saindo vencendo para vencer, mas ao mesmo tempo as perseguições e as lutas começam com a vinda dos outros cavaleiros, né? Tanto a violência da perseguição, quanto também as privações financeiras, econômicas, e até mesmo as pandemias, as guerras, as situações adversas vêm sobre crentes e descrentes. E aí nós chegamos no 6º selo, que trata do final dessa primeira sessão, apontando já o juízo final, né?
trazendo já a visão de que Jesus voltou, as pessoas, os ímpios estão temerosos, né? As 6 classes de homens estão temerosos, porque não sabe quem pode ficar de pé diante desse cordeiro que vem com ira, que vem para julgar. E aí o capítulo 7 vai nos mostrar que os crentes em Cristo vão estar de pé, não por suas próprias obras, não pelos seus próprios feitos, mas pela obra de Cristo. O número exato, total de eleitos. Nenhum é perdido, mas uma multidão que não pode se enumerar na perspectiva humana, que estará de pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, representando todas as nações, tribos, povos, línguas. E vimos que o número que é dado anteriormente, os 144 mil selados, que são selados na fronte, né, no modo de pensar, na verdade é simplesmente um número simbólico, que é o número das 12 tribos de Israel, multiplicado pelos 12 apóstolos, representando a igreja do Novo Testamento, vezes o cubo perfeito, ou seja, mostrando que é um número exato na visão de Deus, um número conhecido, porém, uma grande multidão com representantes de todos os povos, nações, tribos e línguas, em detrimento de todo o resto da humanidade ímpia, que não foi lavado no sangue do Cordeiro e que, portanto, receberá a ira desse que vem sobre eles. Também vemos que no capítulo 7, esses que são contados entre a multidão, a numerosa multidão, são aqueles que vêm da grande tribulação, né? Que passam, a igreja então passa pela grande tribulação. É isso que você vê no capítulo 7, verso 14. Mas vamos lá, aí entrando no capítulo 8, nós temos ainda o 7º selo. Só que o 7º selo, você vai observar que ele dá o start para as trombetas. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do capítulo 8, dos 6 primeiros versos inicialmente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja, o 7º selo abre o período das 7 trombetas, mostrando que são situações paralelas e não cronológicas, como se fosse uma sequência. Terminado o selo, foi dadas as trombetas, porque o 6º selo já falou que Jesus veio com ira sobre os ímpios. Então, se a gente fosse seguir isso numa perspectiva, numa visão cronológica, então teria que vir já um juízo sobre os ímpios. E aí então recomeçar tudo novamente, o que é impossível na visão da própria palavra de Deus, porque Jesus vai voltar definitivamente só mais uma vez. Tudo bem? Então vamos lá, lhes foram dadas 7 trombetas. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos parar aqui um pouquinho. Já vou mencionar algo e a gente vai fazer uma recapitulação rápida e chegar nesse ponto novamente. Veja que o capítulo 8 começa dizendo, nessa transição, que foi dado 7 trombetas. Nós vamos ver o que significa trombeta daqui a pouquinho. Mas que essas trombetas é a execução do resultado da oração dos santos com o fogo do altar. O que significa isso, pastor? Lembre que os ímpios se levantam contra a igreja. A igreja vai anunciar o evangelho, que sai vencendo para vencer, mas vem a violência, a perseguição sobre ela,
vêm as privações, as lutas, as dificuldades, vêm os problemas, as pessoas se levantam contra a igreja, as pessoas perseguem a igreja, né? Todo o sistema acaba se levantando contra a igreja, e os santos, que aqui referem cada um dos crentes, os separados, os consagrados, por isso os santos, eles oram. Senhor, está difícil. Senhor, preserve a tua igreja. Senhor, livra-nos daqueles que estão nos perseguindo. Senhor, estende a tua mão. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos protege. Senhor, abençoa a igreja perseguida no Oriente Médio. Abençoa a igreja perseguida na África. Senhor, abençoe a nossa vida. Nós estamos sendo perseguidos aqui. A heresia está entrando na tua igreja. As pessoas estão amando mais os prazeres mundanos do que a palavra do Senhor. As pessoas não estão tendo mais compromisso contigo. Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Ou seja, todas essas orações, segundo o texto, então, é apresentado a Deus, tira-se fogo do altar, a ideia de algo para purificação, e aí o anjo, diz aí no verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Então, cuidado com aqueles que pedem para o Senhor mandar fogo sobre si, né? Senhor, manda aí fogo, porque fogo aqui, inclusive, no livro de Apocalipse, é a reação de Deus às orações dos santos pedindo pela sua atuação diante da perseguição, diante das investidas dos ímpios. E aí, com esse incensário que é jogado, lançado, cheio do fogo do altar e atirado à terra, vem trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam para tocar. Então, vem a resposta de Deus contra aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, contra a noiva. Né? Então, as trombetas vão apontar para essas ações de Deus destruindo, né, parte daquilo que os ímpios têm tocado e tragédias que vêm sobre os ímpios, para ver se eles se arrependem. O problema é que nós vamos ver que, infelizmente, eles não se arrependem. Mas, então, as trombetas iniciam uma nova sessão mostrando como se respondesse. Mas e os ímpios? A igreja vai ser perseguida, vai ter privações, vai ter... E os ímpios vão viver numa boa sempre? E aí Deus fala, de tempos em tempos, trombetas serão aplicadas. E aí nós veremos o castigo, pelo menos a ideia de punições sobre esses ímpios de tempos em tempos. Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. Lembrando que você pode ir colocando aí no chat a sua pergunta, num determinado momento a gente dá uma olhadinha lá para ir respondendo. Nós já tratamos os 2 ciclos apresentados em Apocalipse, como já falei, Apocalipse capítulo 2 e 3, os 7 candeeiros, Apocalipse 4 a 7, os 7 selos. Lembramos que Apocalipse, dentro da característica literária judaica, ou apocalíptica judaica, obedece um paralelismo literário, um paralelismo progressivo, que repete, conta e reconta a mesma história várias vezes. E aí trazendo em cada uma dessas sessões ou desses ciclos os focos e acréscimos relevantes para aquele momento. Com a abertura então do 7º selo, nós iniciamos o 3º ciclo dos 7 ciclos. Lembrando que 7 sempre aponta para essa ideia da perfeição. Na primeira sessão, vemos que a situação não é das melhores, que a palavra de Jesus demonstra como a igreja tem sofrido perseguição, desânimo e investidas do diabo, através dos falsos profetas, através de privações financeiras, porém a promessa da vitória e a recompensa em Cristo que garante nos dar também essa vitória. Na segunda sessão, vemos o Cristo vitorioso, aquela visão do trono, né, do leão da tribo de Judá, que é o cordeiro que venceu. Vemos que esse Cristo vitorioso assegura também o sucesso na missão da igreja, apesar dessa igreja continuar sofrendo com perseguição, privações e morte. Porém, ela sai vitoriosa, lavada e remida
no sangue do Cordeiro. E aí, então, nós chegamos no sétimo selo, né? Então, com a abertura do sétimo selo, vem à tona na história aqui uma outra perspectiva com as trombetas do juízo. Lembre-se, o anjo pega as orações dos santos, junta com fogo no altar e atira isso para a terra. Atira isso para servir de juízo sobre a humanidade, ok? Então são trombetas do juízo, são sons, né? Aqui a semelhança é isso, de advertência. A trombeta serve para te advertir, tá bom? É importante ressaltar que os selos e as trombetas não são acontecimentos sequenciais, cronológicos, sequenciais umas às outras, mas sim acontecimento simultâneo. Enquanto a igreja está pregando o evangelho, está sendo ameaçada com o desânimo, está sendo ameaçado com a perseguição, está sendo ameaçado com as heresias, o liberalismo, a verdadeira igreja ela continua pregando o evangelho e esse evangelho vai vencendo. Tanto para a condenação quanto para a salvação, porque o evangelho nunca volta vazio, ele sempre vence, ele sai vencendo para vencer. E aí então nós temos a perseguição com a violência, aí nós temos privações para os cristãos, os verdadeiros cristãos, que têm que assumir um compromisso com Cristo e por isso são privados de muitas coisas. Nós temos lutas, nós temos dificuldades que toda a humanidade vai passar, né? Fome, epidemia, guerras e uma série de situações. E aí, então, tanto a visão relacionada aos selos estão acontecendo, como também aquilo que será apresentado aqui com a visão das trombetas, ao mesmo tempo, simultaneamente, vai estar acontecendo na história do mundo, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que é o período que Apocalipse está falando. Então, o Cordeiro abriu o sétimo selo. É assim que começa o capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Diz a Bíblia que houve silêncio no céu. Esse silêncio serve para preparar aí o ambiente para o início de uma nova sessão, né? Hendricks vai nos dizer isso, que o silêncio indica o início de mais um paralelismo recontando toda a história. Se você ouvir você fazer essa comparação com os textos que eu estou colocando aqui, nós vamos dar uma olhadinha neles, você vai ver que essa questão de silêncio é sempre para recomeçar alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha então lá no Antigo Testamento, primeiro em Abacuque, capítulo 2, o verso é de número 20. Nós temos aqui um paralelo interessante com Abacuque, que são os 5 ais sobre os caldeus, que depois nós vamos ver que também estão relacionados, de certa forma, com os ais que se apresentam no Apocalipse. E lá no final do verso é indicado que todos têm que se silenciar diante do Senhor, porque Ele está no trono. Então o verso 20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Um outro verso na sequência aí, virando algumas folhas, Sofonias, capítulo 1, o verso 7, o dia da ira do Senhor, vai dizer: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Mais um paralelo em relação ao fim do sexto selo, que trata do juízo, com o silêncio, a abertura do sétimo selo, mostrando o recomeço, então, de uma nova sessão. E o outro texto, Zacarias, um pouquinho mais à frente ainda, Zacarias capítulo 2, verso 13. Dentro da
da profecia de Zacarias, nós temos o verso 3 dizendo assim: cala-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, essa questão do silêncio sempre mostra essa ideia da autoridade de Deus e, mais especificamente no contexto de Apocalipse, o reinício de mais um momento do ciclo paralelo no gênero literário apocalíptico judaico, ok? Vamos caminhar então. Então vamos lá, vamos para as trombetas. Os anjos aí que receberam as 7 trombetas. Vamos lá ver então, já ficou claro que as trombetas são trombetas de juízo, porque é a união do fogo do altar com as orações dos santos lançadas sobre a terra. Então vamos lá. Primeira trombeta está aí no verso de número 7 de Apocalipse 8. Então, acompanhe aí comigo. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, que foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra e das árvores e toda a erva verde. Veja, em resultado da oração dos santos, esse anjo pega junto com o fogo do altar e lança sobre a terra. E toca-se então a primeira trombeta, que vem através de saraiva e de fogo. E isso é misturado com sangue. O que significa isso? Quando tem mistura com sangue, significa que vai ter morte. Só que o foco desse primeiro juízo não está sobre o homem, mas está sobre a erva verde, não é isso? A 1/3 da terra, das árvores e toda a erva verde. Veja que com os selos tem algumas dificuldades, alguns problemas. E é sobre a 1/4 das coisas. Então, 25% das coisas são atacadas pelos selos. Para mostrar essa progressão. Já que nas trombetas é 1/3. Então, 33,33% das coisas vão ser atingidas com as trombetas. Então vamos lá. Primeira trombeta aí, o nosso Dr. Hendricks vai dizer assim: estas trombetas do juízo indicam séries de acontecimentos, isso é, calamidades, que ocorrerão muitas vezes por toda a presente dispensação. Não simbolizam eventos individuais e distintos, mas se refere à angústia que podem ser vistas a qualquer dia do ano e em qualquer parte do globo. Então essas trombetas podem acontecer em vários momentos durante esse período histórico, em vários lugares distintos, em tempos diferentes ou até simultâneos, mas são trombetas do juízo de Deus, vindo sobre a terra. Lembrando que inclusive o pecado de Adão trouxe consequência para a terra. A perseguição dos ímpios sobre a igreja e sobre os verdadeiros crentes traz também prejuízo e consequência sobre toda a terra. Tudo bem? Vamos lá então. Sabemos que a função das trombetas é de advertência, para que os ímpios se arrependam da oposição ao Cordeiro e da perseguição aos santos. Santos aqui sinônimo de crentes, dos discípulos de Jesus. Lá em Ezequiel, capítulo 33, se você não quiser abrir, não tem problema, eu vou ler aqui para você. Nós temos aqui o castigo, o dever do atalaia, melhor dizendo, que era assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ok? Então, a figura do atalaia, ele usa a trombeta para avisar o povo da calamidade que está por vir.
Então, por isso a relação de trombeta sempre com calamidades que vêm sobre o povo. Então, constitui então esse atalaia e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir a trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o sangue será sobre ele. Mas ao que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Então veja que há uma relação no Antigo Testamento de trombeta avisando a respeito de calamidade. E que essas trombetas, portanto, são avisos de Deus de uma calamidade muito maior, que é o juízo final. E que deveria conduzir os ímpios a buscar Deus e se arrepender dos seus pecados. Ok? Vamos caminhar aqui no nosso slide aí. Vemos, portanto, que as trombetas são a resposta de Deus às orações dos santos que foram apresentadas com incenso, conforme os versos iniciais, já falamos disso também. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos simbolizam o caráter terrível do juízo divino. Quando essas trombetas são tocadas, irmãos, essas calamidades vêm sobre o mundo, elas trazem grande estrago. Não são traquezinho, não. São trovões. Não é um grito, são vozes. Não é um raio, são relâmpagos. Não é um tremorzinho, não. É um terremoto dos grandes. Então são situações para avisar o mundo de que virá um juízo muito maior. Todas essas calamidades de proporções grandes tem como objetivo dizer, isso aqui é só para te lembrar que vai vir o juízo final. Se isso aqui já é terrível, imagine o dia final. Tudo bem? Então, vamos lá. Há uma lembrança, quando você fala aqui das trombetas, antes de entrar propriamente aqui na primeira trombeta, há uma lembrança das trombetas com as pragas do Egito. Porque as trombetas, o objetivo dela é de demonstrar juízo sobre os homens ímpios. Ok? Então, se você fizer uma comparação, vou fazer algumas leituras. Você tinha lá nas pragas do Egito as chuvas de pedras, né? Que é essa saraivada, ou saraiva. Lógico que lá pedras duras, a saraiva geralmente são pedras de gelo, mas há um paralelo disso que é a caída de pedras do céu, tudo bem? É o que nós vimos na primeira trombeta aqui. Se você comparar a nona praga lá, que é as trevas vindo sobre o mundo, lá no verso 12 do capítulo 8, nós vamos ler isso mais para frente, mas diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, essas trevas, um paralelo com as pragas. O gafanhoto, que é a oitava praga, lá no capítulo 9, verso 3 de Apocalipse, também é dito assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com os que têm os escorpiões da terra. Então, veja esse paralelismo aí. Enquanto as pragas do Egito foram um derramar da ira de Deus, do castigo de Deus sobre o povo do Egito, de modo pontual, específico, as trombetas agora envolvem todas as nações. Então, as trombetas, nós vemos algo mais terrível do que as pragas. Porque enquanto que as pragas eram uma perspectiva de um povo só, agora as trombetas são de âmbito mundial. Tá bom? Então, vamos para a primeira trombeta aí, que você já deve estar ansioso aí, né? Vamos lá. Nós já lemos o texto e diz assim, então, o verso 7,
que o primeiro anjo tocou a trombeta. Essa trombeta traz saraiva, fogo, mistura com sangue, e é atingida aí 1/3 da terra, das árvores e também da erva verde. Então nós temos aqui atingidos com saraiva e fogo. Saraiva, né, em meteorologia, refere-se à forma de precipitação sólida com diâmetro acima de 5 milímetros. A saraiva difere do granizo apenas pela diferença do tamanho, tá? Então, a saraiva é algo maior, tá certo? Se você quiser dar uma pesquisada lá depois sobre explicação da saraiva aí, tá bom? São desastres naturais ou produzido também pelo homem. Quando ele diz que a saraiva é sinônimo de destruição e fogo é sinônimo de destruição, pode ser uma situação extremamente natural, um fenômeno natural, mas pode também ser ocasionado pelo próprio homem, como o caso do desmatamento e das queimadas. Vamos ver aqui um outro detalhe que é dito, é que houve saraiva e fogo misturada com sangue, como eu já disse, então, que gera morte. Vamos ver aqui 2 fotos aqui, deixa eu até abrir aqui para você, ver melhor aí na sua tela. Então, vamos lá. Imagens aí, chuva de granizo ou de saraiva, né? Destruindo as plantações. Você imagine isso em grandes proporções, né? Destruindo toda 1/3 da erva verde. É isso aqui. Isso é uma trombeta, quando acontece. Então, e fogo. Não só a saraiva, mas também o fogo, né? Trazendo queimada a 1/3 parte da terra. Então, com o gelo se queima a erva verde também, né? As geadas, essas saraivas, esses granizos, também com os incêndios, ok? Queimando a 1/3 parte da terra, das árvores e da erva verde. Então, isso são trombetas na perspectiva de Deus, e aí com queimadas e o desmatamento, né, tal, que vão eliminar pelo menos 1/3 da erva verde, das árvores e prejudicar aí a terra, ok? Então, essa é a primeira trombeta, ok? Vamos lá. Vamos caminhar para a segunda trombeta aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada aqui. A primeira trombeta, todos os demais aí chegaram depois, sejam bem-vindos. Depois aí da Cecília, que eu cumprimentei. Então, o presbítero Paulo, família Casadei, Ana Carolina Toso, a Madalena, o Jean Carlos, a Janete, meus pais, a Valdívia, o Wilton lá de Bebedouro, a Aline, também a Sueli, a Eliana Afonso. Inclusive, nós estamos em oração pelo Ricardo, viu, Eliana? Deus te abençoe aí. Também o Dagoberto e o César. Deixa eu ver aqui se... Deus abençoe seu povo. Tá? Não sei se o César já tinha colocado alguma coisa aqui, mas tudo bem. Falando lá de Atos 5, mas tudo bem. Thaís, Gabriel, sejam bem-vindos. Então vamos voltar para cá, irmãos. Vamos lá para a segunda trombeta. Vamos fazer a leitura. Nós temos aqui uma pergunta aqui, ó, a Valdívia, né? Também a Daianinha lá de Jabuticabal. Deus abençoe vocês. Então diz lá, ó. O desmatamento não só no Brasil, mas no mundo já não eliminou mais de 1/3 da erva verde? O Valdívia, nós cremos que sim. Por isso que nós já passamos da fase da trombeta. Há uma sequência, né? Então você vê com os selos, 1/4 é atingido. Trombetas, 1/3.
Mais para frente nós vamos ver que as situações vão aumentando e nós vamos chegar nas taças apontando para metade, né? E depois para a totalidade, que é quando do juízo. Então nós estamos além das trombetas já. Mas as trombetas acontecem simultâneas, como também o que está acontecendo descrito nos selos. Tá joia? Vamos lá, segunda trombeta. Vamos ler aqui no verso 8 e 9 de Apocalipse 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Veja, sempre o foco. Terça parte, um terço, e sempre essa ideia do sangue misturado. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então veja que a segunda trombeta atinge aí o mar e as embarcações. Um terço do mar, da vida do mar, e um terço das embarcações, com fogo, com chamas, com sangue, né? Uma montanha ardendo em chamas. Então, essa é a realidade. São desastres naturais, como eu já disse, ou produzido pelo homem. Nos desastres naturais, erupção vulcânica, desastres produzidos pelo homem. Explodiu lá a plataforma de extração de petróleo, não sei da onde lá, e está jorrando óleo para o oceano, está matando a vida marinha, e está explodindo, pegando fogo em tudo lá, trazendo poluição e tudo mais. Então, são trombetas. Atinge um terço dessas coisas. Vamos caminhar aqui. Veja que tem sangue, né? Cuja terça parte se tornou em sangue, então refere-se à morte, e aí ele confirma dizendo, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então vamos ver aqui algumas imagens também que apontam aí para isso, enquanto mudo aqui para você, aumentando a tela aí, para que você veja melhor. Então a primeira, aqui é uma situação de uma plataforma de petróleo que explodiu. Imagine a poluição e as mortes da vida marinha que isso acaba proporcionando. Imagina óleo sendo derramado, aquela situação toda. São trombetas. Foi um acidente. Tá? Deus é soberano, inclusive nos acidentes humanos. Tá? Então, trombeta. O que mais? Teve lá. Explodiu Krakatoa, jogou lá o tampão Krakatoa e veio um tsunami, meu amigo, que levou as embarcaçõezinhas, acabou com tudo, destruiu. Né? Você conhece um pouco da história da erupção lá do Krakatoa, você vai ver a destruição que teve, só aquele evento, a destruição que trouxe para as embarcações. O tsunami mais recente agora, né? Desse século lá, destruiu embarcações a mil. Não sei se você já viu algumas cenas nesse sentido, desses tsunamis vindo e levando todos os barcos e destruindo as embarcações. Então, um terço dessas embarcações serão destruídas, na ideia de que, de tempos em tempos, nós teremos aí essas trombetas de Deus. Veja aí a poluição, né, com óleo, com petróleo, com a morte da vida marinha, né, não só as aves marinhas, mas os peixes, golfinhos e por aí vai. Tudo isso, irmãos, está dentro dessa demonstração da ira de Deus sobre o mundo por conta da perseguição dos ímpios contra a igreja. É a resposta de Deus. Deus envia essas situações para que os homens se atentem,
Se isso já é terrível, imagine o dia final, né? E aí é uma situação da erupção aí de um vulcão que certamente lança fogo sobre as águas do mar, e isso obviamente vai matar muita vida marinha, né? O exemplo do Krakatoa talvez seja o mais forte, porque trouxe destruição naquela região, sumiu a ilha inteira, para você ter uma ideia, e trouxe muita morte, muito estrago em relação às embarcações. Aqui, irmão, você tem uma cena disso, uma erupção no mar, né? Questão do terremoto, a explosão no mar, gerando tsunami. E essa aqui são fotos do último tsunami lá na região da Indonésia. Essa foto é muito forte. Você está pensando que isso aqui é entulho, né? Mas na verdade a maioria do que nós temos aqui são corpos, irmãos. Infelizmente, né? As pessoas falam lá em alguns milhares de mortos, né, no tsunami lá da Indonésia, mas nós acreditamos que tem muito mais. É algo absurdo, né? Uma cena chocante, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque os ímpios estão perseguindo a igreja em resposta à oração da igreja. Deus, então, faz com que seus anjos enviem essas trombetas, ou toquem, e essas trombetas acontecem. São trombetas de juízo sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre a terra, para as pessoas se arrependerem e buscarem a Deus. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Tá certo? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, indo aí para a terceira trombeta, capítulo 8, o verso é de número 10. Diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, veneno. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então a terceira trombeta aponta para a água doce, né? Nós vimos que a primeira trombeta aponta para a terra, para a erva verde, para as árvores. São calamidades que acontecem nesse contexto, queimadas, derrubadas e tudo mais. A segunda trombeta para o mar, as questões das tragédias, as calamidades envolvendo aí o mar. E agora a poluição da água doce, tá certo? Essa água se transformando em veneno e conduzindo os homens à morte. Então, mais uma vez fica claro aqui que muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Então são desastres naturais ou produzidos pelo homem, né? Através da poluição dos rios, das nascentes, o esgoto, o envenenamento, as inundações. Tudo isso está relacionado a essa terceira trombeta. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você ver as fotinhas aí um pouquinho melhor. Então, a poluição dos rios e a morte, às vezes questões naturais, né? Coisas que a gente não... elementos naturais misturam e geram essa morte. Às vezes a poluição. Então, isso como trombeta de Deus, 1/3, imagine beber uma aguinha dessa, 1/3 da água doce se tornando veneno, se tornando absinto, né? E matando muita gente. Você sabe que existem regiões, por exemplo, na África, que os rios estão totalmente poluídos e contaminados, que é impossível, já não tem água lá. E aí você vai no rio achando que aquele rio é algo potável, e o rio está totalmente contaminado, aquela água está totalmente envenenada, que acaba adoecendo os homens, né, e gerando aí morte.
Isso é a terceira trombeta, tá certo? Para mostrar para os homens que haverá um juízo muito mais sério, muito mais duro, ok? Vamos caminhar aí mais um pouquinho, vamos para a quarta trombeta. Vamos lá. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. E aí então termina essa quarta trombeta. Depois nós temos a abertura aqui de uma segunda situação, que são os ais, os 3 ais. Tá bom? Então nós vamos ficar aqui com o verso 12. Na quarta trombeta, então, é atingida aqui a questão dos céus, os astros, né? O sol, a lua, as estrelas. Não é uma situação necessariamente nos cosmos, apesar de ter estudo também nesse sentido, mas é na realidade dos homens olhando para o céu, né? Então, o Hendricks vai dizer assim: o efeito do Sol, da Lua, das estrelas sobre a vida dificilmente poderia ser avaliado. Todas as adversidades que são provindas do funcionamento anormal dos corpos celestes durante toda esta era são aqui indicadas. Podemos levar em consideração os desastres naturais ou produzidos pelo homem, a poluição do ar, a luminosidade das cidades, tudo isso diminui essa questão da luminosidade do Sol, da Lua e das estrelas. Então, uma interpretação que é aplicada aqui é justamente deixa eu abrir aqui a tela para você, uma transição, né? Onde você vê que a própria atuação do homem, uma simulação feita aí, né, pelos externários, aqui é um ambiente de céu escuro, então você tem uma visão com muito maior de seres celestes, depois o céu rural, o céu suburbano, a transição do espaço urbano para suburbano, perto das cidades, e o céu no interior da cidade. Então a gente acaba perdendo a visibilidade, não só pela luminosidade das cidades, mas também pela poluição, ok? Então a poluição também diminui a luminosidade dos astros e isso aponta como um prejuízo para nós, porque nós sabemos que Deus criou os astros para servir de sinais para nós e tem muitas coisas que a gente acaba perdendo por conta dessa poluição e por conta dessa nossa atmosfera totalmente cheia de poluentes que acabam prejudicando até a visibilidade dos astros e, consequentemente, trazendo problemas para nós. A ideia é que ele se escurecesse, ou seja, nós vamos perder 1/3 do brilho e isso provavelmente vai trazer consequências, né? Nós sabemos que precisamos tanto da influência do Sol, da Lua, do cosmos de um modo geral, e a poluição acaba dificultando a questão, ou piorando, né, a questão da incidência dos raios solares aqui para agricultura, para chuva e uma série de situações que não é a minha área aí, mas aqueles que estudam um pouquinho mais sobre isso sabem que a poluição na atmosfera acaba trazendo prejuízos para a interferência dos astros também, tá certo? Então veja, irmãos, que o foco é que vão acontecer problemas na terra, em relação às árvores, no mar, nas águas doces e no céu, tá certo? E isso gerando problemas. São trombetas, ou seja, são advertências contra os juízos de Deus, né? Para que as pessoas estejam atentas aí a essa situação do juízo. Quando a gente olha para a quarta trombeta, depois do verso 12, então João nos apresenta o fato de que abre um novo leque aqui, dentro dessa situação, que são os 3 ais
que nós já vamos ler daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem mais alguma coisa. Dar as boas-vindas aí também para o Renato, para o Silas. Vamos ver aqui, ó, o Jean coloca uma informação aqui. Teve um médico nosso que nos informou que é muito difícil termos água doce sem hormônio e, por consequência, os animais bebem, comemos e bebemos hormônios, além da poluição que vemos também, a que não vemos, né? Temos no ar também. Acho que é isso que está escrito aqui, não deu para ler. Deixa eu ver melhor aqui o Jean, só um instante. Além da poluição que vemos também, temos também aqui, não vemos, provavelmente é isso. Então, tudo isso, irmãos, faz parte dentro desse plano do juízo. É lógico que recai sobre todos nós, mas é parte dessas trombetas de Deus, né? O Gustavo aí também falando a respeito aí da camada de ozônio destruída, aquecimento global, certamente. Tudo isso, então, são juízos de Deus sobre a terra, irmãos, que faz parte dessas trombetas. Tudo bem? Mas vamos caminhar aqui mais um pouquinho, apesar de eu ter programado essa sessão também para dividir em 4 aulas, mas quanto mais a gente conseguir avançar, melhor, né? Nós já estamos aí, ó, já quase 1 hora já de estudo. Então, vai lá. O verso 13 do capítulo 8 vai dizer assim: então, depois que tocou a 4ª trombeta, então, primeira sobre a terra, árvores, erva verde, segunda no mar, terceira na água doce, 4ª no céu. Depois que ele tocou a 4ª trombeta, então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Veja que agora o foco passa mais diretamente para os seres humanos, né? E aí nós temos essa inclusão dos 3 ais. Então, após a 4ª trombeta, nós temos aqui um divisor ou um intervalo, né, que aponta para os 3 ais de uma águia que exclama em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Esses 3 ais, mais especificamente, refere-se a calamidades especificamente sobre os ímpios, sobre os homens ímpios, ok? Então, são calamidades específicas sobre os homens ímpios. Enquanto a questão das queimadas, da saraiva, do fogo, dos problemas de erupções e tal, acaba resvalando em todo mundo, apesar que nós vemos Deus proteger os seus de uma maneira excepcional, né? O caso lá da Indonésia foi uma história fantástica nesse sentido, Deus preservando o povo, porque justamente aconteceu no dia do Natal, né? E os cristãos, proibidos de celebrar o Natal na cidade, teve que subir para os montes, né? E isso na véspera de Natal. Então eles subiram para fazer os cultos de Natal. E aí ficaram em vigília lá. No outro dia de manhã veio o tsunami, acabou com todo mundo. Hindus, muçulmanos, todo mundo. Turista, tudo ali foi. E os crentes estavam em cima da montanha, em vigília, foram preservados disso. Essa é uma história que você consegue comprovar, então você vê Deus cuidando dos seus. Mas aqui então esses ais, que é esse momento de separação da sequência das trombetas, então refere-se aí essa ideia de uma calamidade maior sobre os ímpios. Indica um sofrimento pior que as calamidades dos 4 trombetas anteriores. Mata muito mais gente, esses ais. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, o que seria esses ais? Nós vamos trabalhar, então, com essa águia aí, né? Que grita em grande voz: ai, ai, ai. Então, vamos lá. Dentro
no primeiro ai, está relacionado com a quinta trombeta. Então vamos lá. Lembra que são 3 ais, nós estamos aqui na quarta, né? Quarta trombeta. Aí você tem 3 ais, um para cada trombeta que falta. Quinta, sexta e sétima trombeta. Essa é a ideia. Vamos lá, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente, presta atenção aqui agora, aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a abertura do quinto selo traz o primeiro ai. O primeiro ai sobre os ímpios, sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, que não foram selados. Nós vimos esse selo lá na última aula e vimos então que esse selo dos filhos de Deus pelo Espírito Santo faz mudar o nosso pensamento, por isso selados na fronte. Nosso pensamento, irmãos, não é só desse mundo terreno, é voltado para o reino celeste. Só os crentes vivem focados nisso, os verdadeiros crentes, né? Porque tem muito crente no meio da igreja aqui que não tem nada a ver, né? E vai ter uma grande surpresa. Mas aqueles que não têm o selo de Deus na fronte são o alvo da quinta trombeta, consequentemente do primeiro ai. Verso 5 do capítulo 9. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem. Não é um negócio que vem, vamos lá, um tsunami vem, plum, mata todo mundo na hora. Um terremoto vem, pum, mata todo mundo na hora. Um incêndio vem, mata todo mundo na hora. Não, isso aqui não. Isso aqui, a quinta trombeta e o primeiro ai é para atormentar os homens que não têm o selo na fronte, o selo de Deus na fronte. Durante 5 meses. Ou seja, um período pequeno, né? Comparado a todas as outras realidades que se apresentam aqui em Apocalipse, mas por um tempo esses caras vão ser atormentados. Ok? Então foi-lhes também dado que não os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. É dor. Tormento de dor. Alguém já foi picado por escorpião, sabe, né? Que é um negócio que dói. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E aí ele continua. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda.
tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então vamos lá, irmãos. A quinta trombeta, nós vemos então uma estrela caindo do céu. E a melhor interpretação para isso, uma vez que está falando de gafanhotos, que está falando de escorpião, que está falando de dor, que vem para atormentar, a melhor interpretação, obviamente, é do próprio diabo sendo lançado à terra. Quando Cristo sobe, assume o trono, então lança-se Satanás sobre a terra. Veja comigo, Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso é de número 18. Aqui o regresso dos 70, que Jesus havia enviado, dado a missão de anunciar a chegada do reino. Verso 17 diz: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e... O que está escrito aí? Serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então veja, Jesus coloca a queda de Satanás como a vinda da serpente, e ele associa a ideia do escorpião, que é justamente o que se apresenta aqui em Apocalipse 9, com a quinta trombeta. A queda dessa estrela caída do céu, esse relâmpago, essa luz, mas que na verdade abre o abismo, solta os gafanhotos que são como escorpiões, inclusive com cauda e com ferrão, e que vem trazer dano sobre os homens que não têm o selo de Deus na fronte. Veja que Jesus já lá no seu ministério terreno diz que sobre os crentes, Satanás e os seus demônios, nós vamos pisar sobre serpente e escorpião, e isso não nos causará dano. Vai causar dano sobre quem? Sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tudo bem? Já temos bastantes elementos aqui para a gente caminhar um pouquinho. Então, a quinta trombeta refere-se à queda de Satanás. Né? Abismo é sinônimo de inferno. Veja aí no começo do capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra. Foi-lhe dada a chave e o poço do abismo, que é sinônimo de inferno. Tudo bem? Existe um indicativo que a queda de Satanás se deu por ocasião da primeira vinda de Cristo. Né? Já falei isso aqui em outro momento, vamos só relembrar? Quando você vai lá para Jó, o livro de Jó, você vai ver que Satanás tinha acesso até a presença de Deus com os outros filhos de Deus, ou com os outros anjos. E aí, inclusive, Deus pergunta: onde você vem? Eu estou rodeando a terra, tal. E aí viu lá o meu servo Jó, como ele é fiel. E aí há uma acusação, inclusive, de que Jó só era fiel porque Deus estava abençoando. Se Deus deixasse de abençoar, Jó, ele blasfemaria. Então Deus permite Satanás vir tocar, só não tirar a vida, mas tocar em Jó. E Jó continua firme, continua fiel. Então, naquele momento, nós vemos que Satanás tinha esse livre acesso até a presença de Deus para acusar, né? E para agir no sentido de pedir permissão para tocar na vida dos servos de Deus. Com a vitória de Jesus, não tem o porquê mais de acusar. Qualquer acusação de Satanás hoje diante de Deus, é só olha para Cristo, meu amigo. O Cordeiro aqui, ó, já venceu. Então,
Então, se Satanás se apresenta diante de Deus, eu vim aqui reclamar, tá vendo? Eu vim aqui acusar o Everton fez tal coisa lá. Jesus fala, tá pago. Então, essa função de acusador, Satanás perde. É por isso que ele é lançado sobre a terra. E aí ele vem com grande ódio. Nós vamos ver isso mais para frente em Apocalipse, que ele vem com grande terror, com grande ódio sobre a terra para perseguir aqueles que têm o selo de Deus, perseguir os crentes. E aqui a quinta trombeta aponta que ele vem também para servir como um instrumento desse castigo de Deus sobre os homens ímpios, sobre os que não têm. Lembrando que Deus é soberano, Satanás é servo. Né? Satanás, não existe aquela visão de que haverá o céu, é o reino de Deus, e o inferno, o reino do diabo. O diabo não tem reino. Ele vai ser queimado, destruído, vai ser julgado eternamente. Ele já perdeu. Né? E ele serve a vontade soberana do Senhor. Ele é o diabo de Deus, como você historicamente já viu. Então, Jó afirma que Satanás tinha acesso à terra e ao céu, mas com a vitória de Cristo ele foi lançado definitivamente do céu para sempre. Cristo assume o trono e o acusador perde a sua função celeste, mas continua a desempenhar outras. Vamos caminhar ainda aí. O diabo vem sobre a terra para agir ou para abrir um lugar onde alguns demônios estão presos, né? Que aqui é chamado de abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar, e também da fumaça saíram gafanhotos. Gafanhotos aqui são sinônimos desses demônios. Vamos dar uma olhadinha lá. Em Lucas 8. Lucas capítulo 8, verso 31. Quando está tratando da cura do endemoniado Gerazeno. Ok? Lucas capítulo 8, verso 31, vai dizer assim: rogavam-lhe os demônios, né? Jesus perguntou, qual que é o teu nome? Respondeu, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Verso 31, rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Veja, nos dias de Jesus, havia demônios que estavam atuando no mundo. E eles pedem, né? Rogava-lhes que não os mandasse sair para o abismo. Ou seja, que Jesus enviasse eles para esse lugar do abismo. Por quê? Porque eles tinham saído de lá. Primeira vinda de Jesus aponta a queda de Satanás e a abertura desse abismo. Por isso que você tem um número de demônios terrível no ministério terreno de Jesus, que aponta justamente para a chegada do reino. Esse é um dos detalhes. Satanás se levanta para tentar derrubar esse reino e mostra essa abertura desse abismo. Então, a ideia é que esses demônios chegam para Jesus e falam, não manda nós de volta lá. Não manda para a gente voltar para o abismo. Né? Não os mandasse sair para o abismo. Vai lá para o abismo. Por quê? Porque é desse abismo que saem os demônios. Então, nesse paralelo desse termo abismo, né? E Jesus não manda eles lá sair para o abismo, justamente porque está dentro dos propósitos eternos do Senhor. E aí, então, nós vemos essa relação com o Apocalipse 9:2, que diz, ele abriu o poço do abismo. Então, esses gafanhotos com cauda de escorpião, ferrão e tal, são símbolos que apontam para demônios e que vieram para trazer dano, não sobre os crentes, aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte, mas para trazer dano sobre aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ok? Então vamos lá. Termos para o inferno. Vamos fazer um paralelo aqui, dentro da palavra de Deus, termos para o inferno. Então você tem Hades, que é uma habitação temporária dos mortos, também pode ser traduzido como simplesmente a sepultura. Né?
que é um indicativo quando diz que Jesus desceu ao Hades, que simplesmente mostra que ele foi sepultado. Há um indicativo, é a possível interpretação de Hades. O segundo termo, abismo, aponta para inferno, significa um lugar específico de terror que se constitui uma prisão para os demônios, um refúgio para os demônios, que lá em Lucas 8, a legião lá pede para que Jesus não os mandasse sair para o abismo, né? E o terceiro termo, Gehenna, que é um inferno escatológico, de fogo para o qual serão eternamente condenados os ímpios no juízo final. Tá? Então você tem 3 termos que tratam para o inferno. E abismo é um dos textos que apontam para essa realidade, um local onde estão os demônios. Então quando diz que caiu uma estrela do céu, foi dada a ele a chave do abismo, e ele abriu esse abismo, e saem esses gafanhotos com a fumaça, saem esses demônios, com um objetivo específico: trazer dano aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, irmãos, esse abismo que aparece aqui em Apocalipse 9 aponta justamente para o inferno, ou seja, esse lugar onde estavam aprisionados os demônios, e com a queda de Satanás, ou com a queda de Satanás do céu como acusador, desde a primeira vinda de Cristo, ele assume, então, é dado a ele essa chave, ele abre esse abismo, e aí sai essa turminha toda lá. William Hendricks lá vai dizer assim: quando lemos que Satanás abre o poço do abismo, significa que ele fomenta o mal. Ele enche o mundo de demônios e de suas más influências e ações. É a fumaça da decepção e do engano, do pecado e da tristeza, das trevas morais e da degradação. Ao diabo é dado o poder de fazer tudo isso, ou seja, desenvolver seus propósitos iníquos no coração dos filhos dos homens. Você vê a impiedade crescendo sob a influência de Satanás, né? Toda a promiscuidade, toda a imoralidade, toda a violência, todas as características de iniquidade, elas têm aumentado, né? Durante todo esse período desde da primeira vinda de Cristo. Né? Esses séculos da era cristã, vamos dizer assim, depois de Cristo, irmãos, não foi em nada melhor do que os anteriores. Muito pelo contrário, o homem ele tem aumentado o seu grau de impiedade e de iniquidade, apesar do pecado ser o mesmo desde sempre, né? Mas a gente tem visto esse crescimento da impiedade em grau elevado aí. Isso é fruto da ação de Satanás sobre a vida daqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Ele consegue mudar o modo de pensar. Ele consegue manipular o modo desse homem pensar. E esse homem começa a pensar cada vez mais distante da vontade de Deus. E aí, então, as coisas não têm mais problema, né? As práticas pecaminosas se tornam algo relativizadas e, consequentemente, normais. E as pessoas vão entrar cada vez mais nessa situação. Então, deixa eu voltar aqui, o César está escrevendo. Então, César, há uma discussão dos textos lá, sobre Ciro em especial, né, Isaías, que não refere necessariamente à queda de Lúcifer. Tá? Então, há indicativos? Sim, mas tem também uma perspectiva diferente no estudo quando se fala lá das quedas, principalmente de Ciro, né? De aplicar isso como se fosse a Satanás. Existe um contexto histórico que a gente precisa respeitar ali. É óbvio que indica muitas coisas, mas existe um contexto ali específico e por isso há uma dificuldade de você dizer, não, aqui está falando exatamente sobre a queda de Lúcifer. Tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha depois
e passo para você aí essa ideia, tá bom? Então, irmãos, com a queda de Satanás, nós temos aí uma gama imensa de possibilidades de destruição e de manipulação sobre o homem ímpio. Vamos lá, então foi dado poder de destruição, é isso que vai dizer aí no verso 3 e 4, né? Foi dado poder com os que têm os escorpiões da terra, mas não para causar dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem à árvore, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E também foi dado esse poder não para matá-los, mas para que atormentassem, né? Então, sobre os homens que não têm o selo de Deus. Isso aqui fica bastante claro. 5 meses, o próprio Hendricks não vai nem entrar nessa questão de tantas possibilidades que as pessoas colocam. A ideia, tão somente, é que comparado com todos os outros períodos, né, que se descreve na revelação, 5 meses, então, se for feita uma comparação, é algo por um tempo bem menor comparado a qualquer outra situação, tá certo? Então, 5 meses não há aqui uma interpretação clara sobre esse detalhe, e por isso que a gente também não vai fazer devaneios. Abaddon e Apolion são os termos usados tanto no hebraico, eu estou falando lá do verso 11, né? Abaddon no hebraico, Apolion no grego, para o rei que está acima, o anjo do abismo, né? Um demônio grandioso lá, que é chamado de destruidor. Abaddon, Apolion, a interpretação ou o significado é o destruidor. A ideia é só palavra no hebraico, palavra no grego. Então, qual que é a ideia desse primeiro ai? Satanás virá com poder para trazer terror e destruição sobre o ímpio. Sobre o ímpio. O foco aqui é terror e destruição sobre o ímpio. Trazer essa ideia de manipulação, de dor, de sofrimento sobre o ímpio. O que eu penso mais especificamente sobre isso? Eu penso tão somente nisso aqui, ó, nas drogas. É lógico que essa é uma interpretação extremamente pontual, pode ser um negócio muito mais grandioso, mas dentro desse sofrimento para os homens ímpios, o vício, irmãos, em qualquer droga, em qualquer situação, é lógico que está aí algumas, mas esse vício, esse aprisionamento no vício, traz sofrimento, traz dor, né? E não necessariamente mata o cara de supetão, como as outras trombetas. Então é algo que vai gerar uma destruição de leve, né? Por um longo tempo de tormento, de sofrimento, e que está sobre o homem ímpio. Por quê? Porque o homem que tem o selo de Deus na mente, ele não vai entrar numa barca dessa, né? Porque ele sabe que isso é caminho de morte. Ele sabe que isso é uma situação que vai conduzi-lo à destruição. E veja que Abaddon e Apolião é o destruidor. Então ele vem trazer a destruição. Ele vem trazer esse sofrimento terrível que essa situação pode gerar. Tá certo? Hoje nós vamos parar aqui no verso 12 do capítulo 9, por conta do nosso horário aí, com a quinta trombeta e o primeiro ai, mostrando, portanto, dessa questão das trombetas do juízo de Deus em resposta às orações dos santos, fazendo com que, em especial, os homens ímpios sofram por aquilo que, de certa forma,
fazem com que a igreja também sofra. É simplesmente um aviso de Deus para um juízo final terrível que virá sobre todos aqueles que desprezaram o Cordeiro, que desprezaram a palavra, que desprezaram o Criador e procuraram satisfazer os seus próprios desejos, e muitas vezes, dirigidos pelo próprio Satanás, se levantam para perseguir e violentar a igreja do Senhor, ok? Então, quando nós vemos essas trombetas, são advertências de Deus para que as pessoas talvez caiam em si, se arrependam de todo o mal, de toda a prática pecaminosa, de toda a inclinação de impiedade. Só que, infelizmente, eu já posso adiantar que nós vamos ver na sequência aqui que as pessoas, ao invés de se arrepender, elas vão blasfemar ainda mais contra Deus. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo, tá joia? Prometo aí fazer essa relação, tá bem, o César? E aí trazer com mais tempo aqui e apresentar sobre essa queda de Satanás. Não é o nosso objetivo principal. O fato é que nós sabemos que Satanás foi lançado para a terra, numa atuação sobre os homens ímpios, e depois nós vamos ver mais à frente em outras sessões falando que ele vem também para perseguir e para ser instrumento de perseguição aí especificamente para os crentes.